Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou numa plataforma onde se tem vários caracteres hebraicos, que são formas chamadas quadráticas, para que você possa se familiarizar e, sobretudo, passar a identificar cada uma das consoantes hebraicas e fazendo a correspondência em nossa língua portuguesa. Vamos primeiramente para o Aleph. Note que eu fiz a menção aqui do Aleph, uma vez mais, Aleph. Você pode, para decorar, à medida que você fizer a letra para a aprendizagem ou fixagem, você pronunciar Aleph. Desta forma, você vai aprender o nome da letra e, em relação à correspondente em nossa língua portuguesa, não tem nenhuma, porque seria algo semelhante ao H em português, logo é mudo o som do Aleph. O Aleph sempre vai pegar emprestado uma a vogal. Por exemplo, se tiver o Aleph e esta vogal aqui, o câmara, equivale ao nosso A, logo vai ser A. Se fosse, vamos supor aqui, o patar, de igual modo, vamos fazer um exercício, o Aleph com o patá, também o som de A. Se fosse o Aleph com o som de E, aqui temos o segol, aqui não tem som, vai pegar o sonzinho emprestado da vogal E. E assim por diante. Nós temos, então, um outro tipo de E que nós podemos colocar aqui, o Aleph com esse aqui, com tserê. Dito isto, a gente vai para a outra consoante. Vet. Mais uma vez, vet. Vet equivale ao nosso V de vitória. Observe que não tem um pontinho dentro, o chamado da gueixe. Não tendo esse pontinho dentro, o som de V, porque a letra chama-se vet. Agora, vamos fazer aquele exercício. V, se tiver o vet com o câmara, a pronúncia é vá. Esta aqui é vá. V com A, vá. V com E, V. V com I, vi. E assim por diante. Vamos agora para a próxima letra, bet. Observe que tem esse pontinho dentro. É diferente o bet. Uma vez mais, bet. Vamos agora fazer o exercício. Bet com E, B com E, B. Uma vez mais, o bet com o I, B. B. A letra B com o Vav, aqui vai ser bu, porque o Vav com esse pontinho dentro vai ser equivalente a uma vogal, U. E o Bet com o Vav Rol, Bo, B com o Bo. Observe que, geralmente, as vogais, elas se encontram aqui embaixo através dos sinais maçoréticos. Mas existem algumas que vai ser equivalente é, ao VAV como rolê aqui, que vai ser o O. Aqui vai ser equivalente ao U. E a gente vai ver algumas variantes nesse sentido. Ela, a vogal, ela pode estar, e frequentemente é embaixo,
mas do lado, quando não, na parte superior, numa referência ao Holem. Mas agora nós vamos apenas trabalhar para fixar as consoantes. Então, nós já vimos o Aleph, que não tem correspondente no nível portuguesa, o VT, que é equivalente ao V de Vitória, e o BT, que é equivalente ao nosso B de bola. A quarta consoante é esta aqui, Gimel. Vou deixar separado. Gimel. Gimel equivale ao nosso G. Fazer aquele exercício. G com A, H. Uma vez mais, G com o patá, que também é o A, H. G com E, G. G com I, G. E assim por diante. Se fosse o G com U, Gu. E para fechar aqui, G com Vav Role, que equivale ao nosso O, Go. Ga, Ge, Gi, Go, Gu, Go. Se o Gimel é o nosso G, nós temos agora a próxima, que é o Dalet, equivale ao nosso D de dado. Isso mesmo. Vamos colocar aqui Dalet. Uma vez mais, Dalet. O Dalet com o A, digo, com desta forma ficaria do. Agora, Dalet com o do, só para que você possa fazer uma relação. Dalet com a, da. Dalet com e, d. D com e, d. D com a, dá. E assim por diante. Depois do Dalet, nós temos o Ré. O Ré é um sonzinho como fosse um H em inglês, é mais aspirado. Se tiver desta maneira, ó. Quando ele está no final, geralmente ele não vai ser pronunciado. Mas se tivesse aqui, vamos, vamos supor, seria o rete com o camitz, ha, ou ainda com patá, seria o mesmo som. O patá é esse tracinho aqui embaixo. Ha. Vamos prosseguir. Temos o vav, que é equivalente ao nosso V. Também o V de Vitória. Uma vez mais, o vav. E agora com vogal. Ó, com o vav com a, vá, vav com e, v. E assim por diante. Depois do vav, temos o zain. O zain é equivalente ao nosso z. Z de zebra, o mesmo exercício. Z com e, z. Z com a, za. Próxima letra, ret. É um som mais forte. Observe que o ret, ele é todo fechadinho. Ó, aqui nós temos o ret. E aqui eu tenho o ré. O ré tem um sonzinho mais fraquinho. Já o ret, ele é mais raspado, digamos assim. É um som gutural. Vem aqui do estômago, passa pela garganta. Ha, ha. Vamos então fazer esse exercício. O, com ré, e se fosse um rete com o a, ra. Vamos para a próxima. Temos o tete. Uma vez mais, tete. Tete equivale ao nosso T. T de tatu.
E desta maneira nós temos T com A, tá. T com E, T. E assim por diante. Vamos agora ao iod. O iod equivale ao nosso Y, como na palavra iopa, aquele sorvete bastante conhecido. E aqui não tem ten- é, nenhuma maneira de fazer uma propaganda necessariamente, apenas para ilustrar. O Y, ele tem um sonzinho equivalente ao nosso I em português. Quando a gente utiliza o Y na palavra inglesa yes, é equivalente ao som bem próximo, yes. O Y tem o som, portanto, de I. Temos agora uma outra consoante, vai ser pronunciada de RAF, porque não tem o dagueche, esse pontinho dentro. Aqui é a forma final, forma inicial, forma final. Inicial, forma final. Sem um pontinho, RAF. De acordo com a vogal, RA, RI, RI, RU, U. Vamos agora para a consoante. Desta vez, temos a forma inicial ou no meio da palavra e a forma final, que é o CAF. Aqui é CAF e aqui também, CAF. Vai ter um som como na palavra C de camelo ou K, né? Mesmo em nossa língua portuguesa. De igual modo, a gente pode só saber que a mesma consoante, o pontinho faz com que se torne um C mais duro. E aqui, a ausência do pontinho do gaguete, ele tem um som, digamos assim, mais fraquinho. Eu não falo fraco porque não é CAF, e sim RAF. Vamos para o lambda, que é equivalente ao L. Se fosse lambda com A, lá. Lambda com E, lê. Se for lambda com este aqui, lu. E assim por diante. Vamos agora, depois, agora temos o mem. O mem equivale ao nosso M de mamãe. No início da palavra ou no meio, ele vai aparecer desta forma. Aqui é a forma final. Mem sofite é o M final. Vamos uma vez mais, no início ou meio, desta maneira que está aqui, ó. No término, desta forma. Vamos fazer aquele exercício rápido? Só com algumas vogais. M com M com A, ma. M com E, me. E assim por diante. Depois do mem, vamos para o nun, que é o nosso N. N de navio. Este aqui é o N no início ou no meio. E este aqui é o nun sofite. No nun, que é o N na forma final. Vamos somente o N, início ou meio da palavra. E agora, no final da palavra, vai aparecer desta maneira. Aquele exercício com N e NA, N com A, na, N com E, ne. Se fosse com I, ni, no, nu. Temos agora o S, que é o summer. O summer é sempre um S mais fraquinho, som sibilante, tipo S com A, sa. S com E, se. Sa, se, si, so, su. Esse ein não tem correspondente em nossa língua portuguesa, logo ele vai, porque é um som mútuo, que nem o H, semelhantemente com o Aleph, são duas consoantes que não têm som, e
Desta forma, o que que vai acontecer? Sempre vai pegar o som emprestado. Emprestado do sinal diacrítico ou maçorético que estiver embaixo, do lado ou, quando não, em cima. Vamos aqui. Um exercício rápido. No caso, o Ein. Aqui o Ein não tem som, ele pega esse sonzinho emprestado. Uma vez mais com o E, ele não tem som aqui, vai pegar o E emprestado do som, o som. Depois do E, nós temos o Fê. Eu pronuncio Fê porque equivale ao nosso F de faca. No início ou no meio da palavra, vai estar dessa forma aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Início da palavra, ó. Meio da palavra também. E no final aparece dessa forma. Ó, final aparece dessa forma. Vamos aqui com Fê no início da palavra. F com E, Fê. F com A, Fá. E assim por diante. Fá, Fê, Fi, Fofu. Agora nós temos o P. Ele tem agora a mesma consoante com um pontinho dentro, que é o da gaguejo. P. De modo que nós temos P com A, pá. P com E, P. E assim por diante. Vamos avançar. Nós temos o TSAD, que equivale a um TS ou um TZ. TSAD. Dependendo se estiver no início ou no meio da palavra, vai estar dessa maneira. Caso contrário, se for no final dela, vai aparecer dessa forma mais estilosa. Vamos então aqui ao exercício breve. T com TSAD com A, TSA, pronúncia. C. E se for com I? Com I, tá, cadê o I? Isso, TSI, TSI, TSI. E assim por diante. TSA, TSE, TSO, TSU. Agora nós temos o COF, que é equivalente ao Q, de queijo. COF, COF. COF com E, Q. COF com A, K. E assim por diante. COF, Uresh. Note que aqui é o nosso R. R de rainha, de rei. E vamos lá. R com A, Ra. R com E, Re. Se fosse R com I, Ri. R com U, Ru. Deixa eu eliminar essa. Ficaria Ru. E se fosse, só para você fazer um exercício, para você ter uma ideia, R com O, Ro. Aqui é o R. E essa Vave Rolling tem um som de E. De O. Desculpa, de O. Ratificando, aqui é o som de O, ok? É um Vave com pontinho em cima. Depois do resh, nós temos aqui, esta letra, ela pode ter um som de S ou de SH na transliteração, que seria um som mais ou menos ao nosso X, como na palavra xícara. Chá, xê, xi, xoxu. Qual é a diferença? Note que essa palavra, quando tiver um pontinho à direita, vai ter um som de chá, xê, xi, xoxu. Vou colocar aqui, ó. S com A, chá. Por causa de quê? O pontinho está no lado direito. Uma vez mais, chá. O X, SH com o E, che. Agora muda se tiver a mesma consoante com pontinho no lado esquerdo, vai ter um som de S. Aquele S fraquinho, sibilante. Sa, se, si, so, su.
Vamos então para exercício, para você ter uma ideia. Sa, S com E, C, e assim por diante. Vamos para a nossa última consoante, que é o TAV. O TAV é o nosso T, de tatu. Observe que se a gente fizer aquele exercício, T com A, tá. T com E, T. Vamos aqui, o T com o U, tu. E para fechar, T com o, to. Se fosse T com I, T com I, T. E assim por diante. Então a gente viu as, todas as consoantes hebraicas. Vou, à medida que eu for colocar aqui, digitar, vou colocar somente a correspondente. Não vou mencionar o nome da letra em hebraico. Importante que nesse primeiro momento você bata o olho, verifique e identifique o equivalente em nossa língua portuguesa. Não tem som, som de V, P, G, D, um R fraquinho, Ra, Re, Ri, Ro, Ru, o V, Z, como se fosse um dois R bem arrastado na garganta, né? O T, o Y, o RAF, é um som, né? Esse vai ser o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru, esse aqui. E aqui um som de CAF, K, Q, Ki, e assim por diante. O L, M, pode ser M na forma final, o N, o N na forma final, o S, não tem correspondente, a consoante muda, o F, o P, Tsa, na forma final de Sa, Se, So, Tsu, dependendo do empréstimo da vogal, para saber o som. Kof, que é o Ko, Uresh, R, e aqui, se tiver com pontinho desse lado direito, no caso vai ser o equivalente ao Sha, She, Shi, Shoshu. A palavra Shalom, por exemplo, começa com esta aqui, com esse pontinho à direita. Caso contrário, vai ser esse aqui, ó, o S no lado esquerdo, o pontinho no lado esquerdo. E por fim, o TAV, que é o nosso T. Eu espero que tenha identificado. Muito mais do que gostar, é você que está iniciando decorar. Depois que decorar, é meio caminho andado para a leitura do texto hebraico. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.